Olá, hoje vamos falar de um assunto que interessa a todas as idades, da infância à velhice. Quais os desafios dessa jornada? Esse é o tema do livro muito enriquecedor do José Carlos Ferrinho. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Ele é psicólogo pela USP, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também pela Universidade de Barcelona. Especialista em gestão de programas intergeracionais pela Universidade de Granada. Ele tem décadas de experiência e pesquisa sobre as relações entre grupos geracionais. Seja muito bem-vindo. Bom dia, ou boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado, Lina, pelo seu convite, muito gentil. É sempre um grande prazer poder participar de seus programas. Ai, que bom. Vamos começar então com essa sua experiência em pesquisa. Me diga uma coisa: geração, o conceito, as relações intergeracionais mudou muito ao longo da história, José Carlos? Então, Lina, é um prazer estar aqui com você, grato pelo convite. E eu começaria, né, dizendo sobre essa questão das gerações, que ela é uma questão que remonta à antiguidade, aos gregos, aos romanos. E assim que eu inicio o meu livro, colocando alguns depoimentos, algumas falas desses filósofos importantes, né, da antiga Grécia e da antiga Roma, em relação aos jovens. Então, alguns assim favoráveis aos jovens, elogiavam e tudo, mas uma boa parte, eu diria que a maioria, criticando mesmo o comportamento desses jovens, a falta de respeito, a falta de educação com os mais velhos. Bom, é claro que a gente não pode, a partir, né, do depoimento de apenas um dos lados, ter uma clareza, né, de como realmente se comportava a juventude daquela época, mas a gente percebe uma relação que muitas vezes era pautada por um certo conflito, por certas desavenças e tudo. E de lá para cá, não é? Essa forma de uma geração ver a outra se mantém. Eu diria que assim é preciso considerar também que quem tinha voz na antiga Grécia, na antiga Roma, era uma classe alta composta por pessoas velhas. Os jovens não tinham essa condição, né, de dizer o que eles achavam dos mais velhos. É importante De fato. registrar isso, né? Aí eu faço um percurso, entro na Idade Média, mostro como na Idade Média aconteceu uma coisa curiosa. As pessoas não tinham muita clareza, né, dessa divisão de gerações. A idade das pessoas era uma coisa muito relativa, e aí chegamos à modernidade, e aí os vários sociólogos e outros estudiosos começam a estudar mais a fundo o conceito de geração, né, a gente pode entender como geração. Uhum. Agora, você sabe que é muito interessante que, pelo que você traça, né, ao longo da história, conflito sempre existiu Sim, entre as diferentes idades. sim. Antes da gente percorrer mais as pesquisas, eu quero saber de você. Como é que você, que é o José Carlos, via seus pais, seus avós? Como é que você, jovem, os via? E como você, hoje em dia, se percebe? E como é que você acha que o jovem te vê hoje? Uma pergunta instigante, e me lembra que, em determinado momento, né, desses meus trabalhos aí, eu falo que é importante a gente não ter só uma visão racional do que é geração, mas pensar a questão da geração e da relação entre as gerações com a nossa, com o nosso sentimento de geração, né? Como é que a gente se coloca pessoalmente, subjetivamente, em relação a essa questão. Você sabe que eu não cheguei a pensar mais profundamente nessa sua pergunta. Eu tive uma relação boa com os meus pais, né? Não foi marcada por fortes conflitos. Na adolescência, alguns. E, portanto, eu acho que esse período da adolescência, se ele é marcado por algumas turbulências, a gente também não pode generalizar esses conflitos todos.
Uhum. Mas, de fato, é um momento, digamos, delicado na vida de uma pessoa, na medida em que ela deixa de ser criança e ter os privilégios de criança para passar a ter algumas responsabilidades, algumas obrigações, Uhum. entrando num novo mundo, né? Mundo, enfim, marcado por muitos desafios, né? Uhum. E É você isso. acha que os jovens hoje, como é que veem o José Carlos Ferrinho? Te veem? Bom, como eles me Como- veem, o É, tratamento varia, viu, Lilian? é, É porque eu acho que, dependendo de como foram as relações com pai e mãe, aham, durante a infância, principalmente, alguns jovens tendem a me chamar de senhor, assim, uhum, de um modo assim, cerimonioso até, né? ah, E aí eu tento uma vez dizer para eles que eles não precisam me chamar de senhor. Com alguns adianta. Com outros diz assim, ah, tudo bem. Mas, então, como eu estava dizendo, o que que o senhor parari, parará, parará, né? Então, às vezes, não adianta. E uhum, outros não, outros são muito, assim, se mantêm numa relação muito de igual para igual. uhum. Tudo Agora, depende também do grau de, vamos dizer, de desinibição, tanto da criança quanto do adolescente, o que também faz parte intrínseca da personalidade, mas pode ser resultado também da forma como foram educados, né? claro, claro. Eu gostaria de voltar na questão do conflito, até Uhum, porque eu gosto muito, acho muito interessante como você percebe, né, e nos uhum, inspira em relação ao conflito, não uhum. apenas como um dado, um fato negativo. Explica isso melhor para gente. Isso. E, sem dúvida, você toca numa questão muito importante. Quando a gente vai ao dicionário e procura sinônimo de conflito, a gente vê que o resultado da pesquisa é igualar o termo conflito a briga, desavença, agressão, todos esses termos pesados, né? Mas se a gente analisa, né, de um modo mais amplo essa questão, a gente percebe como o conflito, se for um conflito de ideias, um conflito que não é levado para o lado pessoal, é algo que faz crescer o conhecimento. Faz crescer o conhecimento todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né, num determinado debate, enfim. E é o motor da mudança. E aí o que eu acho que é importante é que nessa relação de mais jovens e mais velhos haja o respeito, vamos dizer, Uhum, recíproco, uhum, o jovem entendendo que aquele ser que ele tem pela frente já viveu mais, portanto, tem mais experiências que podem repassar a ele. E esse mais velho, eu acho que tem a obrigação, eu diria a palavra obrigação mesmo, de respeitar aquele ser que está brotando, aquele ser que uhum. está surgindo com uma série de potencialidades. Então, a humildade dos mais velhos, eu acho que se resume numa atitude de entregar o que ele aprendeu com esse mundo, na esperança de que aquele jovem que está chegando possa melhorá-lo e fazer aquilo que ele não conseguiu fazer. Portanto, aí a gente tem uma outra questão importante, a distinção entre o termo autoridade e autoritarismo. A autoridade vem naturalmente de um, de um saber, de um conhecimento maior em determinada área. Uhum. O autoritarismo é algo negativo, porque ele vai justamente poder levar à castração daquele outro que tem muito a aprender com ele, mas que não deve ser submetido à vontade e à imposição de ideias que vem dessa pessoa mais velha. Ah, perfeito. E nesse processo, então, José Carlos, diríamos que o diálogo, né, o diálogo com toda a sua amplitude, é um caminho, é o melhor caminho. Então, em relação a essa questão do diálogo, né, eu acho que não há outro caminho. É seguir
os ensinamentos dos grandes pacifistas da humanidade, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, se espelhar neles, principalmente nesse momento tão difícil que atravessa o planeta, atravessa a humanidade, com as guerras, com a ascensão preocupante da extrema-direita, enfim. Então, eu acho que nós temos que nos acautelar e promover sempre que possível o diálogo e a cooperação, já que estamos falando de gerações, a cooperação entre elas, né? No enfrentamento de questões importantes, como o aquecimento do planeta, as mudanças climáticas, enfim. Eu acho que essa colaboração é fundamental. Olha, adorei a gente encerrar esse primeiro bloco com cooperação e colaboração. A gente volta já já, tá bom? Sim. E você não sai daí. Te espero no segundo bloco. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre os desafios na jornada da infância à velhice com o especialista, gerontólogo, psicólogo José Carlos Ferrinho. Então, voltando então à nossa conversa, antes eu vou querer saber, lógico, a noção de tempo, né, que você tanto pesquisa e menciona. Mas vamos voltar na questão dos conflitos, né? Quais os desafios principais, na sua experiência, José Carlos, sobre essa jornada da infância à velhice? Então, isso tem a ver, não é, com, em primeiríssimo lugar, a relação pais e filhos. De Uhum. fato, a história começa aí, né? A psicologia, especificamente a psicanálise, Melanie Klein, principalmente, estudou até o comportamento dos bebês na sua relação com as mães, com as suas progenitoras. E esses bebês, eles têm que ter, né, uma estimulação e um afeto, e um contato corporal, e um tom de voz, e um atendimento sempre que precisam, né? Embora tenham que aprender também a se distanciar um pouco dessa necessidade de atendimento imediato das suas solicitações. Então, penso que isso depende muito desse primeiro contato com a parte materna. E depois, quando até uma idade, né, escolar, a influência dos pais é muito grande. Passando, né, para essa idade escolar, a gente tem outros desafios aí, inclusive que se intensificam na adolescência. Então, todas essas fases, né, dependendo da maneira como são vivenciadas, podem constituir uma pessoa mais ou menos sociável, mais ou menos segura, mais ou menos respeitosa também com as outras gerações. Enfim, então eu acho que a visão que os mais jovens têm dos mais velhos depende muito da sua formação, da sua criação, e, por outro lado, também, os mais velhos dependem também de como tiveram contato com outras gerações ao longo da vida, e depende do fato deles estarem tendo esse relacionamento ainda no período em que eles já atingiram uma idade avançada. Essa convivência com os jovens faz toda a diferença para as pessoas mais velhas. Agora, você acha que também influencia a mudança que vem ocorrendo na própria composição familiar? Sem dúvida, né? A família tem passado por transformações muito grandes. Eu vejo um lado positivo nisso, na medida em que as pessoas hoje têm mais opções de escolha, de viverem sozinhas, de viverem com outras pessoas, de viverem com pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, opções de terem ou não filhos, enfim. Então,
essa pluralidade, essa diversidade é algo muito saudável. O convívio humano, a sociedade humana, tem semelhanças com a própria natureza. A gente vê a saúde de uma floresta pela diversidade de espécies que ela tem, tanto na fauna quanto na flora. E também as sociedades mais democráticas, mais, vamos dizer assim, saudáveis, né? São aquelas em que vigora toda essa liberdade da composição familiar. Mas, Uhum. evidentemente, que as crianças têm que ter, né, um certo acolhimento, uma certa presença dos adultos. Enfim, então, quem realmente assume ter filhos deve ter muita responsabilidade. E a gente vê que tem pessoas que dão mais atenção a um bichinho de estimação, que também merece atenção, do que aos próprios filhos. E isso é um problema. José Carlos, nas suas pesquisas, né, nos seus estudos, o que você pode citar para a gente como fatores que aproxima ou afasta essa convivência, esse convívio que você tanto nos fala sobre as diferentes idades, sobre as gerações distintas? Pois é. Então, eu, assim, me preocupei também em escrever sobre o lado prático de todas essas questões. Uhum. Eu, durante muitos anos, no SESC, coordenei um programa intergeracional chamado SESC Gerações. E eu acompanhava de perto o relacionamento das crianças Uhum. que frequentavam, né, as unidades do SESC, os adolescentes e os idosos. Com esse programa, a gente propôs, então, né, atividades que pudessem unir. Por exemplo, idosos e adolescentes numa oficina de teatro, Uhum. né? Crianças e idosos numa oficina de canto coral. E por aí afora, né? Em todas aquelas atividades que compõem o modus operandi do SESC, enfim. Que, aliás, É, é sensacional, né? Porque permanece até hoje fazendo muita diferença, né? Compondo isso, essa múltipla geracionalidade, né? é verdade. As unidades estão abertas, né, a todas as pessoas, de todas as idades, todas as raças, todas as etnias, Uhum. enfim, homens, mulheres, crianças, adolescentes. E esse programa, então, né, quis Uhum. incrementar esse convívio, essa aproximação. Eu fui aprendendo como que há um processo de coeducação, como as gerações se educam, e percebi também que para os mais velhos é importante, principalmente para aqueles mais conservadores, no sentido de muitas vezes fazerem pré-julgamentos sobre a juventude, percebi o quanto nesse relacionamento os mais velhos, né, convivendo com as crianças, com os adolescentes, relativizavam questões que envolviam sexualidade, drogas, não que passassem a ser permissivos, não é? Mantinham seus pontos de vista e eram respeitados por isso também, mas conseguiam entender melhor as razões das escolhas que os adolescentes fazem, às Uhum. vezes acertadamente, às vezes equivocadamente, ou seja, uma visão mais compreensiva das Uhum. outras gerações, né? Uhum. Enfim, Nossa, que então eu ótimo. acho que tem todo esse benefício, né, nesse Uhum. processo de aproximação das gerações. A troca de experiências, né, entre as gerações sempre é muito enriquecedora, né? O que não acontece, na verdade, em alguns setores ainda que a gente tem no Brasil que está engatinhando ainda nesse processo. Eu queria tocar no assunto idadismo, etarismo, esse preconceito em relação à idade, especialmente em relação às pessoas mais velhas. Como é que você está vendo isso no Brasil e como é que você enxerga, em termos de algumas dicas práticas para a gente combater o idadismo? Uma das coisas seria fazer valer uma recomendação que está no Estatuto da Pessoa Idosa, Uhum. que é o artigo que diz que seria importante que, desde a escola, vamos dizer, infantil, né, desde os primeiros anos até a universidade, houvesse atividades
disciplinas que pudessem abordar a questão do envelhecimento. Uhum. Claro que para criança pequena não é bem uma disciplina, mas são atividades, por exemplo, o convívio com seus avós, com seus pais, dentro do espaço escolar, né? Uhum. Escolas que abrissem para a comunidade, coisas que vêm sendo faladas há muito tempo, mas que não são implementadas. Mas vale a pena insistir nisso, né? Uhum. E depois, à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, jovem, tudo, introduzindo, né, questões relativas ao envelhecimento, né? Eu acho que isso seria uma forma de Uhum. uma política pública é, importante na aproximação, né, e no fomento à solidariedade entre as gerações. Falando em solidariedade, eu queria também tocar na questão da empatia, né? Que você sempre processa a empatia como algo muito importante, exatamente para a gente romper barreiras e achar uma simbiose, né, muito mais saudável entre as gerações. É isso mesmo que você recomenda? Então, porque, assim, como a gente sabe, né, uma palavra que está, assim, bem intensamente circulando por aí é a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Aproveito até para falar, Lina, de algumas tentativas de instrumentalizar isso. Ou seja, como fazer? Como despertar a fantasia, desculpa, a A empatia em si empatia. mesmo e a empatia no outro. Então, acho que foi um ganho muito grande a teoria da comunicação não violenta. Hum. Acho que tudo começa com atenção. Se a gente não presta atenção direito nas coisas, a gente tem dificuldade de compreendê-las. Se a gente atenta para o outro, a gente pode, pela expressão facial, pelo tom de voz, pela postura, começar a tentar entender o que ele está precisando, do que ele Hum. está necessitando. E, ao mesmo tempo, numa autoavaliação, vendo em que medida que a gente pode atendê-lo. Uhum. Então, o segredo é a gente não colocar as nossas necessidades em primeiro, segundo e terceiro lugar e absolutamente ignorar o que o outro precisa, né? Então, é isso. Esse exercício prático, diário, é que vai garantir não digo garantir, mas tornar mais provável uma transformação na maneira de conviver com o outro. Que esse exercício a gente pratique mesmo todo dia e por todas as pessoas em todos os lugares, né? Entre as gerações, entre as Uhum. pessoas do mesmo grupo etário, entre pessoas de diferentes raças, etnias, religiões, ideologia política, etc. É isso que está faltando, né, Lina? Uhum. É Com muita certeza. desinformação, muita mentira, muita Ah. manipulação. Eu fico assustadíssimo com o poder que está sendo dado a esses algoritmos, Uhum. né? Então, nós estamos sendo manipulados pelas grandes corporações, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, né? Enfim. Verdade. É muito difícil combater essa desinformação toda. Uhum. José Carlos Ferrinho, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria um recadinho seu final para os nossos telespectadores. Quero agradecer demais o seu convite e fico à disposição sempre. Você sempre me inspira, que inspire a todos nós, viu? Da infância à velhice, que a gente possa viver por muito mais tempo e melhor. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanha por aqui. Continue participando da TV Mais 50 Faz Muito Bem e nos acompanhe no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.